Meus amigos, nós estamos olhando aí o processo do mensalão. E evidentemente a estrela desse processo do mensalão é o ministro Joaquim Barbosa, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista de nós analisarmos as pessoas, o Lula, por exemplo, eu acho que o Joaquim Barbosa trouxe uma grande contribuição para a gente perceber como é que as coisas são e devem ser colocadas. O Lula, evidentemente, existe uma grande popularidade dele em função principalmente da sua origem humilde. Um semi-analfabeto com a origem humilde que chegou a presidente do Brasil. E isso é admirável. Desse ponto não tenho dúvida nenhuma que isto é admirável. Contudo, quando você olha para o Joaquim Barbosa, ele tem uma origem, inclusive, menos desfavorável do que o Lula. No entanto, se nós observarmos no currículo dele, como está aí abaixo escrito, nós percebemos que o Joaquim sempre pautou, sempre primou em buscar uma educação de alto nível. Ele soube planejar e pôde fazer todas as coisas por ele mesmo e chegar ao ponto que ele chegou. Evidentemente não é só Joaquim Barbosa, tem muitas pessoas, eu mesmo sou uma dessas que eu estou lhe falando. Por isso que eu entendo muito bem a posição de Joaquim e a posição do Lula. Lula, ele imediatamente quis buscar, na prática, foi pragmático, eu vou ganhar dinheiro, vou ter salário, vou ter isso. E Joaquim não. Joaquim olhou e procurou. Além de uma garantia de emprego, ele procurou os objetivos dele através de uma alta educação e o conseguiu. Então, eu comecei a fazer esse artigo e confesso a vocês que é o artigo mais interessante que eu escrevi, porque eu não sabia exatamente qual seria a conclusão desse artigo, né? Eu sei que eu prestei atenção que existe que caráter, atitude e educação faz uma diferença brutal na vida das pessoas. E baseado nisso, eu comecei uma análise olhando pessoas como Bill Gates, olhei pessoas como Collor, como o Maluf, que são e têm praticamente as mesmas origens, ou seja, origens muito bem sedimentadas, um berçozinho, pode-se chamar berços de ouro, e eles, o Bill Gates, desenvolveu uma vida que não pode se comparar à vida do Collor e à vida do Maluf. Por outro lado, você diz assim, olha, mas o Lula não tinha formação. Por isso que talvez que muitos dos pecados que ele vem cometendo e que muitas denúncias que ele vem recebendo, talvez seja em função da sua origem. Eu concordo, a origem, tanto no caso do Bill Gates, por exemplo, a origem dele deve ter ajudado bastante no desenvolvimento dele, mas não foi determinante, porque essa mesma origem tem o Collor, essa mesma origem tem o Maluf, e o que é que eles fizeram? Foram desastrosos os resultados deles. A mesma coisa eu falo em relação ao Joaquim, em relação ao Lula. Ora, ambos são da mesma origem, então podia ser comparável. Não são comparáveis. Se você olhar do ponto de vista do caráter, do ponto de vista da atitude e do ponto de vista da educação, não se compara Lula com Joaquim, são incomparáveis. Na realidade, dia a dia está se passando e a gente está chegando à conclusão, e eu fui chegando à conclusão à medida que as denúncias iam pipocando, que a história do Lula é semelhante à do Collor, é semelhante à do Maluf. Então, eu coloquei aí a entrevista, reescrevi a entrevista que o Lula deu em 1993 sobre o impeachment do Collor. É intrigante, mas o Lula fez uma análise perfeita do que estava acontecendo. É tão perfeita que ele não falou só do Collor. Ele fez, na realidade, um padrão para medir o comportamento de políticos inescrupulosos e corruptos. Ora, se você olhar a análise dele sobre o Collor, você pode botar exatamente o Maluf, sem precisar ter uma vírgula, que é a mesma coisa. E hoje em dia, aquilo foi em 1993, hoje em dia, a análise que o Lula fez sobre o Collor é sem tirar nem colocar uma vírgula sequer exatamente
análise que deve ser feita a respeito do Lula. Então parece uma alta análise. E eu fiquei intrigado porque como o Lula falava perfeitamente, colocou de uma maneira tão abrangente, conseguiu enquadrar o processo da corrupção, o mal que ele faz para a sociedade, a frustração que ele dá para os brasileiros que confiam, as esperanças que ele joga fora dos brasileiros, porque essas pessoas tinham esperança, os brasileiros têm uma esperança muito grande que essas pessoas resolvessem os problemas do Brasil, não como o próprio Lula diz, não que fosse definitiva, mas que encaminhasse as soluções de tantos problemas que nós temos. E eu cheguei à conclusão, uma conclusão que eu acho que é interessante. A conclusão é a seguinte: naquela época, 1993, né, ou antes, nas eleições, o Lula perdeu tinha perdido para o Collor as suas eleições. E ao perder para o Collor, ele deve ter feito toda essa análise. E outra coisa, ele tinha um conhecimento perfeito de corrupção. Ele sabia falar, porque ele só falava sobre corrupção, sobre todos os corruptos. Sarney era corrupto, Carlos Magalhães era corrupto, Maluf era corrupto, ele inclusive inventou o novo verbo malufar. Todas as pessoas que você olha, que Lula chamou corruptos, que hoje está na base do seu governo, né? Então você diz assim, poxa, esse cara sabia exatamente o que é corrupção. Só tem uma coisa: naquele tempo ele não praticava corrupção. Ou talvez as corrupções, aliás, minto, porque as denúncias que vêm do passado dele já indicavam isso. É o que está aí no jornal, é o que está aí em todas as filmes. Então, evidentemente, ele sabia muito bem como falar de corrupção, porque ele entendia de corrupção. Só que ele usou isso para se aprimorar no seu processo político. Inclusive, quando ele descobre que no Congresso só tem picaretas, o que ele vai fazer? Em vez de ele denunciar os picaretas, em vez de ele tentar acabar com os picaretas, ele simplesmente foi pragmático. Foi lá, eu não chamaria isso de pragmatismo, eu chamaria isso de cinismo, eu chamaria isso falta de escrúpulos. Ele foi lá e comprou o Congresso. Né? Ele agora comprou a base do governo dele. Muito bem, meus amigos, e ao final eu chego a uma conclusão, que foi nesse processo de escrever esse artigo, que caráter, atitude e educação são fundamentais para o desenvolvimento pessoal e profissional do ser humano. O ser humano que tem essas qualidades, ele está fadado a obter sucesso tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Eu espero que vocês deem uma lida nisso e façam uma análise a respeito do que eu falei e procurem entender como eu estou colocando esses pontos, porque eu acho que uma das grandes parcelas da popularidade do Lula vem de admiração pela sua origem muito pobre, mas conforme Joaquim, por exemplo, Barbosa, está provando que tem uma origem semelhante à dele e fez tanto quanto o Lula do ponto de vista de desenvolvimento pessoal. E quando você olha para caráter, para atitude e para educação, o Joaquim Barbosa terá um lugar especial na história do Brasil. E eu tenho a impressão que o Lula vai ter, juntamente com Maluf e Collor, eles serão enquadrados na mesma história brasileira, lá nos confins da história do Brasil. Ok, meus amigos, muito obrigado e até a próxima.